Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma questão que bastante gente já me perguntou, bastante gente já me pediu para falar e eu acabei, enfim, atendendo outros pedidos antes, né? Mas agora creio que dê para a gente falar um pouco sobre o tema. Então hoje nós vamos falar sobre esoterismo cristão, né? Então, muita gente me pediu já para falar sobre esoterismo cristão, uma vez que em outros vídeos eu já citei o tema, já falei sobre esoterismo cristão, falei sobre o fim do esoterismo cristão, na verdade, né? Com o término da Ordem do Templo, mas nunca desenvolvi muito a temática sobre esoterismo cristão. E muita gente, como muita gente tem me pedido, algumas pessoas me pediram pelo e-mail, então eu vou, neste vídeo, traçar algumas considerações ou tecer algumas considerações sobre o esoterismo cristão. E antes de começar o vídeo, obviamente, como eu sempre faço, peço a você que deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo, nos ajude lá através do Apoia-se. Aqui na descrição do vídeo você encontrará a, o link para você nos ajudar através do Apoia-se. Se você quiser nos ajudar de alguma outra forma, o meu e-mail também estará na descrição deste vídeo. Então, não deixe de apoiar o nosso canal da forma como você quiser, da forma como você puder. E se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, então na descrição também deste vídeo você encontrará os links para você adquirir os nossos e-books lá na página da Hotmart. Então lá tem algumas das minhas obras disponíveis em e-book. Mas se você tem interesse neste livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, então também na descrição desse vídeo você vai encontrar o meu endereço de e-mail, e aí você me manda o e-mail com o seu CEP, eu faço o cálculo do frete pelo site dos Correios, envio para você os dados bancários, você deposita ou faz uma transferência, como preferir, me avisa e eu envio para você pelo correio o livro. Agora, né, aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo capital, então nós estamos enfrentando aí essa situação sanitária bastante grave ainda, né, uma série de medidas aí restritivas de circulação. Então eu só estou esperando quem pagou o livro nesse período não se preocupe, né? Eu sei que está demorando um pouquinho para postar os livros, mas não se preocupe que seu livro está devidamente autografado, reservado, já endereçado, envelopado, só aguardando a diminuição das medidas restritivas para poder ser enviado a você, né? Então, se você quiser, basta me mandar um e-mail aí com seu CEP e nós conversaremos pelo e-mail. Eu mando para você, você deposita, me avise. Se você quiser o livro autografado, basta você me avisar e eu autografarei para você com o maior prazer, ok? Ou no nome de alguém que você queira presentear, né? Às vezes a pessoa quer presentear outra pessoa com um livro autografado. Então basta você me avisar que eu autografarei para você com o maior prazer, ok? E também não se esqueça de deixar o seu joinha aí, seu like, né? Nos ajudar aí a fazer o canal crescer, a tornar o canal um pouquinho mais conhecido. Bom, então já dei todos os meus recados, então vamos aí à nossa temática, né? O esoterismo cristão. Então, quando nós falamos em esoterismo cristão, temos já desde o princípio, né, que esclarecer alguns pontos, né? Então notem que eu não falei em cristianismo esotérico, mas sim em esoterismo cristão. Por que eu não falei em cristianismo esotérico, né? Tem muita gente que fala em cristianismo esotérico, e por que eu usei o termo esoterismo cristão em vez de cristianismo esotérico? Pelo seguinte, o verdadeiro esoterismo ele não é uma parte interna de uma religião exterior, né? O esoterismo é outra coisa.
né, que se tem algumas relações com a religião, essas relações elas se encontram nas formas religiosas, que são um modo de expressão simbólico. Então, se essas formas elas são tomadas de uma ou de outra tradição religiosa, isso não muda a essência do ensinamento em si, né? Uma vez que quando nós estamos falando em esoterismo, nós estamos falando em unidade essencial que se oculta através da aparente diversidade das formas. Então, o esoterismo ele trata de princípios metafísicos, né? E a metafísica ela não é nem cristã e nem não cristã, ela é universal. Sendo assim, não há um cristianismo esotérico, mas sim uma manifestação do esoterismo que se reveste de formas cristãs. E por isso eu denominei de esoterismo cristão e não de cristianismo esotérico. Então, o cristianismo, como manifestação da tradição, ele oferece vários níveis possíveis de compreensão. Então, há aqueles que só entendem a superfície e a literalidade, há outros que se aprofundam e compreendem num nível exegético e teológico, e finalmente há uma ínfima minoria que consegue compreender o nível mais profundo da mensagem, né? E há também aqueles que criticam sem conseguir diferenciar os vários níveis e aqueles que, não entendendo nada, acreditam que é possível fazer uma mistureba, juntando pedaços aqui e ali, né, formando uma coxa de retalhos pseudo-esotérica. E grandes pensadores cristãos da antiguidade, eles conseguiram perceber a unidade por trás da aparente diversidade entre o cristianismo e as tradições pré-cristãs. Muito cedo, né, os pensadores cristãos eles perceberam que o estado desejado pelos antigos iniciados, né, chamado de apáthia em grego, vocês vão achar esse termo transliterado como apatheia, apatheia, uma coisa assim, né, em grego se lê apáthia, né, pelos estoicos. Então esse termo ele era usado pelos estoicos, ou seja, a ausência, né, esse termo significa ausência de agitação, ausência do desejo descontrolado que causa o sofrimento, um afastamento dos turbilhões mentais, né, uma tranquilidade superior que se mantém no invariável centro, né, enquanto tudo mais gira em volta. Então esse estado de apátia era o sinal da verdadeira paz de Cristo, né? Um retorno ao paraíso terrestre, né? Perdido lá pelo pecado de Adão e Eva, né? A restauração do estado primordial, né? A unidade restabelecida. E utilizando a doutrina platônica, né? De que a individualidade ela seria composta por três forças ou almas, né? Alguns tradutores traduzem como três almas ou três forças, né? Então, haveria ali uma força, uma alma racional, né? Que era chamada de logistikon, né? E uma segunda que seria a irascível, né? Que era chamada de timikon, e uma terceira que era a concupiscível ou epitimetikon, né? Simbolicamente, o Platão dizia que essas três almas ou essas três forças elas se localizariam na cabeça, no peito e no ventre, né? E então os autores, né, os autores cristãos, os primeiros autores cristãos, os mais antigos autores cristãos, eles perceberam, né, eles usaram essa doutrina platônica, e eles perceberam que seria preciso curar, né, e conduzir à unidade essas três forças descritas por Platão. E o Platão compara o ser a um carro alado, né? Então ele coloca o coche do carro, claro que não é um carro moderno, né, uma carruagem da época lá do Platão. Então ele coloca o coche como sendo a personalidade, né, e a personalidade ela é conduzida por dois cavalos. Um cavalo branco, que representaria a vontade,
e um cavalo negro que representaria o apetite, né? E aí, esse vontade e apetite, depois vocês vão achar em outros filósofos mais recentes como apetite racional e apetite concupiscível ou apetite sensível, né, ou sensorial. Enfim, alguns autores vão dar nomes diferentes, mas aqui eu vou chamar de vontade e apetite, né? Então, o cavalo branco, a vontade, o cavalo negro, o apetite. E aí você tem ali no coche, né, o cocheiro, né? O cocheiro seria a razão. Então, as três forças do ser estariam representadas, então, pelos dois cavalos e pelo cocheiro. E aí o Platão, ele descreve que num determinado momento da trajetória do carro, né, o carro ele despenca e a personalidade cai no mundo sensível, né, manifestando-se como uma individualidade. Então os dois cavalos, né, as forças irascível e concupiscível, elas ficam tão vinculadas ao corpo que elas se contagiam com todas as suas características. E o cocheiro, no entanto, que é a alma racional, a força racional, né, o espírito, ele pode elevar-se por meio do conhecimento à vida espiritual ou teorética, né, na linguagem platônica. A vida teorética seria a vida de contemplação da verdade. E para se alcançar essa elevação, obviamente que é preciso praticar as virtudes próprias de cada uma das forças. Então, lembra que eu falei que era preciso curar e reordenar essas forças, né? Então, a prudência, por exemplo, seria a virtude de logistikon, né? A alma racional. A fortaleza seria a virtude de thymikon, né? Ou seria a alma irascível. E a temperança seria a virtude de epitimetikon, né? Ou a alma concupiscível. E nós podemos dizer, portanto, que o Platão ele é o primeiro a enunciar aí as virtudes cardeais, né, que tem tanta importância no cristianismo. E somente com a cura das enfermidades das forças interiores ou das almas, né, que são essas doenças, né, que são as paixões, somente com a cura dessas doenças, que são as paixões que afetam as partes concupiscível e irascível, é que a parte racional ela pode exercer livremente a sua função natural de conhecer, né? Porque aí ela não se encontra mais obscurecida pelos pensamentos originados pelas paixões, né? E aí quando na parte racional reinam a prudência, a inteligência e a sabedoria, né? Na parte concupiscível reina ali a temperança e a abstinência e a caridade, e na parte irascível reinam a fortaleza, a coragem e a perseverança. Então, a justiça, né, ela reina no ser por inteiro, e aí o ser, né, encontra-se curado, purificado e num estado que é esse estado chamado de apátia. E sendo assim, a vida do cristão perfeito, né, ela seria a vida sem essas concupiscências, né? Seria uma vida modelada num estado anterior à queda, né? A queda de Adão. Então seria a vida do apatis Adão, né? O Adão sem as paixões, né? Então o Adão que teria como seu estado natural a apátia, né? Ou apatis Adão. E aí seria um retorno, né? Um retorno ao paraíso terrestre. Então a grande luta do cristão seria a de desarraigar os vícios do seu interior, lutando contra os logismi, né? Logismi seriam os pensamentos desordenados, né? Então, para essa luta aí contra os logismos, se desenvolverá toda uma arte ascética, né? Focada no discernimento dos espíritos, que é chamado de diácrisis, né? Na vigilância, ou nepsis, e na direção espiritual. E aí vários autores, né, por exemplo, o Evagrio do Ponto, né, e outros autores depois dele, vão classificar
os pensamentos em 8 pensamentos principais, ou logisme principais, né? E vai dividir esses logismos segundo as forças, né, ou almas platônicas onde residem as suas enfermidades, né? Então, na alma concupiscível, por exemplo, residiriam a gula, a luxúria e a avareza. Na alma irascível residiriam a tristeza, a cólera e a assédia, né? E na alma racional estariam a vanglória e o orgulho. É bastante evidente, né, para quem estuda a história das doutrinas ou estuda diversas doutrinas diferentes, né, que esses conceitos eles estão presentes em todas as tradições legítimas e que conforme a política exclusivista fosse crescendo dentro do cristianismo, à medida que a igreja se expandia e ganhava poder, a existência dessas doutrinas ou de doutrinas restritas a uma elite que apontassem que a verdade não era propriedade do cristianismo, começou a incomodar, né? E aí, em 1054 da Era Comum, com o chamado Grande Cisma do Oriente, né, quando a Igreja de Roma ela quebra a unidade da cristandade e se separa dos demais patriarcados, então aprofunda-se aí a divisão entre o pensamento platônico do cristianismo oriental e o pensamento platônico esse, né, do cristianismo oriental, que estava sempre em contato constante com o pensamento teológico alexandrino, o pensamento teológico alexandrino, e que pensamento esse que também estava cercado de hermetismo e também do Islã e do judaísmo, né? Então há aí um aprofundamento, né, da divisão entre esse pensamento cristão oriental e o aristotelismo da cristandade latina, né, que estava ali num momento de desenvolvimento, né? A influência do pensamento aristotélico na cristandade latina estava indo num movimento de crescimento e de desenvolvimento. E apesar disso, ainda restariam ali no ocidente cristão uns últimos rastros de esoterismo, né, que dariam seus últimos suspiros aí com o movimento dos Fedeli d'Amore e com a ordem dos Templários. Eu já disse aqui em outros vídeos, né, que, digamos assim, pode-se dizer que a pá de cal no esoterismo ocidental, né, foi jogada com a extinção da Ordem do Templo. E aí a pergunta, né? Mas o cristianismo, apesar dessas influências platônicas e tudo mais, do pensamento lá do Evagrio do Ponto, né? De alguns chamados neoplatônicos dentro do pensamento cristão, como Orígenes, por exemplo, né? Existe um esoterismo originário cristão, né? Existe um esoterismo dentro das escrituras, né? Então, o cristianismo ele manifesta ensinamentos esotéricos desde o início da narrativa dos evangelhos, né? Então, por exemplo, ali na visita dos 3 reis magos, né, aparece a alegoria da unidade entre os 3 mundos, né? O mundo terrestre, que é ligado à função dos reis, o mundo intermediário, que é ligado à função sacerdotal, e o mundo celeste, que é ligado ao princípio superior. É claro que, desde que o princípio superior ele é invisível aos homens, né, o sacerdócio ele representaria aí exteriormente o mundo celeste também. Então, sendo assim, os 3 reis magos eles representariam, né, numa terminologia sânscrita, por exemplo, né, o Mahanga, né, Mahanga, que seria o mestre da ordem cósmica, o Mahatma, ou o eu universal, o grande eu, né, e o Brahatma, né, Brahatma, que é o ordenador das individualidades no espírito universal, ou seja, os 3 mestres do centro do mundo, né, representantes do centro supremo e as mais altas autoridades iniciáticas conhecidas. Então o Mahanga ele vai presentear o ouro ao menino Deus, né, ao menino Jesus,
e vai reconhecê-lo como rei. O Mahatma, ele vai presenteá-lo com um incenso e o reconhecer como sacerdote, ali segundo a ordem de Melquisedeque. E o Mahatma vai presenteá-lo com a mirra e o reconhecer como profeta, né? Aliás, a figura que eu citei, né, Melquisedeque, que é o rei sacerdote, cujo nome significa rei da justiça, né, e que é também rei de Salém, Salém que é a paz, né? Então nós temos aí a figura de um rei sacerdote que está ligado à justiça e paz. Justiça e paz, essa que são os dois atributos do rei do mundo, né? E o sacerdote, ele o Melquisedeque, ele é sacerdote do El Elyon, né? El Elyon, enquanto que o sacerdócio cristão, ele é chamado sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e o sacerdócio de Emanuel, né? E El Elyon significa Deus Altíssimo, enquanto Emanuel quer dizer Deus conosco, né? Então, El Elyon, Deus Altíssimo, é aquele que está conosco, ou seja, o equivalente de Emanuel, né? E aí há muito para se falar, né, sobre o simbolismo esotérico nos evangelhos, né? Então, por exemplo, a cruz como símbolo da árvore da vida, que traz a unidade perdida pelo dualismo do conhecimento do bem e do mal, né, representado pelos ladrões, o ladrão bom e o ladrão mau, né? As diversas passagens na vida de Jesus, como a alegoria do iniciado perfeito, que deve morrer e ser enterrado na escuridão do túmulo até que seja regenerado completamente na ressurreição e posteriormente suba aos céus, né? Então aí seriam as duas fases, né, da iniciação dos mistérios menores e maiores, né? Então, não é objetivo desse vídeo apresentar os significados dos símbolos, né, e alegorias presentes nas escrituras cristãs, mas somente oferecer aí uma visão geral do que seja o cristianismo, o esoterismo cristão. Então vamos adiante. Aliás, se você tem interesse nesse simbolismo da cruz, eu falei aqui um pouquinho do simbolismo da cruz, eu tenho um vídeo que falo sobre o simbolismo da cruz, né? Bom, o fato é que o esoterismo cristão foi, né, se é que nós podemos expressar assim, extinto no Ocidente, né, com a destruição da Ordem do Templo. E ele retornaria, né, através dos contatos com o Oriente Cristão, já na Renascença, né, através ali do Gemistos Pliton, o Marcílio Fitino e a Academia Florentina, e ali se desdobraria, né, em diversas outras formas, entre elas a maçonaria. E é desnecessário dizer, né, mas, mesmo sendo desnecessário, eu vou dizer, né, é desnecessário dizer que todos esses grupos modernos, né, grupos espíritas, grupos pseudo-esotéricos, etc., eles não têm absolutamente nada a ver com o legítimo esoterismo cristão. Então, sendo assim, não é preciso que vocês venham me perguntar sobre LBV, sobre grupos rosacrucianos que se dizem cristãos, né, ou as centenas de igrejinhas gnosticistas que se dizem cristãs esotéricas e por aí vai, porque acho que já ficou bem claro que esoterismo cristão não tem nada a ver com essas formas aí espúrias e novas pseudo-esotéricas, né? Espero que o vídeo tenha contribuído para esclarecer um pouco a questão. Continuem se vocês quiserem perguntar, ou debater, ou enfim, o campo dos comentários está aí para isso. E espero vê-los no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com os seus amigos, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!